E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Kuzuria no Hitorigoto, segunda temporada, episódio 13 e 14, que focou bastante no trio Mao Mao, Xiaolan e Shisui. Foi quase um episódio de termos praticamente, né? Só que divertido pra caramba e com algumas informações bem interessantes, né? Além disso, a gente também teve uma investigação fantasmagórica, né? E aliás, quando teve esse lance do fantasma, eu pensei que ia ser aquela mulher lá do episódio das histórias. Pensei que ela tinha voltado, né? Só que não era nada disso não, era outra coisa. E a gente também viu, né, um pouco mais ali sobre a Lixo, né? Vimos um pouco mais do passado dela e caramba, cara, é muito triste. Nossa, muita coisa ruim aconteceu com ela. E, bom, talvez agora melhore um pouco, né? Porque pela primeira vez a gente viu ela se levantando, né? Enfrentando as damas de companhia que ficam abusando dela o tempo inteiro. Eu pensei que tinha parado esse negócio, né? Só que não. Mas agora, com essa brecha aí que a própria Lixo conseguiu, né? O Jinchi interferiu e talvez as coisas melhorem um pouquinho para ela. Talvez ela tenha mais paz, aí, pelo menos dentro do palácio dela, né? Porque merece. Nossa, ela sofreu muito. A Lixo, né? Ainda sendo tão novinha ainda, né? Coitada, velho. Nossa, deu maior pena dela. E assim, foram dois episódios relativamente bem tranquilos. Só que aí veio aquele final envolvendo a Xiaolan. E nossa, cara, quando eu vi que era ela, cara, eu gelei na hora. Porque no mesmo segundo, cara, me veio a preocupação. Caramba, será que no próximo episódio ela vai tomar uma punição? Mano, se fizerem alguma coisa com ela, cara, eu não vou aguentar assistir esse próximo episódio, cara. Não vou, o coração não vai suportar isso. Mas enfim, antes da gente falar do episódio, né, falar também da nova opening e nova ending que a gente teve, né? E pra variar, são lindíssimas, né? As duas. Aliás, esse anime aqui, cara, é só opening bonita, só ending bonita, né? E a opening, como sempre, né, vai entregando ali algumas coisinhas, né? Como, por exemplo, parece que o Lacan vai voltar nessa segunda parte, né? Até falaram sobre ele um pouquinho, né? Nesse último episódio. A gente viu uma mulher ali misteriosa, parece que ela tem tipo uma garra na mão assim. Me pareceu ser a mãe da Loulan, né? Ela apareceu ali no mesmo frame da Loulan, então talvez seja a mãe dela. Não sei, vamos ver. Parece que a Duo vai voltar também, ela apareceu no finalzinho ali da opening. Então, caramba, olha quanta coisa, hein? Promete essa segunda parte aí. E a Andy, né? Muito bonita e focou muito na Mao Mao, Xiaolan e Shisui, né? Estão focando muito nesse trio aqui, cara. Por isso que eu tô ficando com medo de alguma coisa acontecer, mano, com alguma dessas duas aí. Tomara que não, tomara que não. Mas enfim, dito tudo isso aí, agora sim, vamos lá falar de tudo que rolou nesses episódios. Porque a gente começa, né, vendo ali um novo grupo de eunucos chegando no palácio. Tá por volta de uns 30 mais ou menos. E entre eles tá a Suirei, cara. E assim, eu não tô maluco, né? É a Suirei que tá ali. Assim, tipo, como que ela conseguiu se infiltrar ali e ainda fazendo papel de homem, né? Assim, isso aqui reforça ainda mais aquela tese de que tem algum grupo infiltrado dentro do palácio que está ajudando esse pessoal aí, né? A questão que fica é qual o objetivo desse grupo, né? E ela tá até meio machucada ali, parece, né? No lado esquerdo do corpo dela, parece que tá meio dormente, né? Ela tá se arrastando ali. Será que é um efeito colateral daquele remédio que ela tomou, né? Ali para poder ressuscitar, aquela coisa que a gente viu na primeira temporada, né? Bom, não sabemos, precisamos ver mais um pouquinho aí para entender melhor. E nessa mesma cena, a gente vê em outro lugar do palácio, né? A Loulan recebendo ali alguma informação de uma das servas dela, né? Suspeito isso aqui. Volta e meia acontece isso, né? A Loulan recebeu alguma informação e tal, né? Até agora a gente não sabe o porquê disso, né? E o que falam tanto pra ela. Mas enfim, vai seguindo aí, né? Agora a gente acompanha a Mao Mao junto com a Xiaolan, né? E a Xiaolan tá ali meio preocupada, né? Porque ela tá pensando no futuro dela, pra quando ela sair do palácio, né? Ela fala que falta pouco tempo pra terminar o contrato dela, uns 6 meses ali mais ou menos, né? Ela tá preocupada, né? Tipo, caramba, o que eu vou fazer do lado de fora, né? Porque eu não pertenço, né, a nenhuma família rica, nem nada do tipo, né? Então não vou conseguir um casamento bom, assim, né? Tão fácil. Então ela quer conexões. Engraçado, cara. A Mal Mal, ela já pensa, bom, tem uma vaguinha lá na Casa Verde, né? Ela até imagina já a Xiaolan com a roupa lá e tal, né? Sendo cuidada lá pelas irmãs dela. Engraçado isso daqui, né? Mas melhor não, deixa a Xiaolan pra outra coisa, né? Se bem que ela é esperta, né? Ela tá estudando, ela sempre tira boas notas ali, eu acho que ela vai se dar bem do lado de fora, né? Deve conseguir alguma coisa boa pra ela. Mas eles resolvem pedir ajuda, né? E quem aparece pra ajudar elas é a Shisui.
E aí esse trio, né, vai lá para a área de banhos, né, aquela que é reservada ali para damas de companhia e tal, e para algumas servas ali das concubinas, né. As concubinas de alto nível, elas já têm uma área particular só delas, né. Enfim, e cara, toda essa parte aqui foi muito divertida, esse trio é muito legal, elas funcionam muito bem juntas, cara. Pra mim dava até pra fazer um spin-off disso aqui, tipo, Aventuras de Mao Mao, Xiaolan e Shisui. Dava um anime isso daqui, cara, só com aventurinhas bobinhas assim delas e tal, foi muito legal. A parte da água quente, a parte ali das botando shampoo, cara, Xiaolan... A Xiaolan é muito engraçada, ela se sacudindo que nem um cachorro. A Shisui, ela toda atrapalhada. A Shisui é muito engraçada também, cara. E a Mao Mao com aqueles pensamentos meio malucos dela ali e tal. Nossa, cara, foi muito legal esse episódio, né? Só que aí você se pergunta, mas cadê o lance das conexões? Então, depois que elas terminam ali o banho delas, né, elas vão para uma outra área ali que é reservada para algumas concubinas ali de menor nível, e a Shisui ela tem tipo um trabalho ali, que é basicamente de fazer massagem, passar óleo ali, é como se fosse uma massagem pós-banho ali para as concubinas. Né? E com aquilo ali você consegue essas tais conexões, né? Se você fizer um bom trabalho ali, de repente elas podem te indicar para a família delas, para trabalhar com a família delas e tal, conseguir um emprego melhor para você, né? Além de você receber alguns presentinhos delas ali também e tal, né? Depois você pode, sei lá, vender esse presentinho ali quando você for embora. Enfim, né? Tem algumas vantagens ali, né? Então elas vão trabalhar ali, as três, né? Sempre toda tarde ali elas vão para lá, né? Então, enquanto a Shisui e a Xiaolan, né, ficam aplicando a massagem, passando o óleo, a Mao Mao ela foi além, né? Que ela desenvolveu um novo trabalho ali para ela, né? Que é o de fazer depilação ali nelas, né? Porque eles usam um método ali que é meio desconfortável, além de deixar a pele toda irritada, né? E a Mao Mao ela desenvolveu um jeito novo ali, tal, que ela usa um elástico, né, para ir puxando ali, ela enrola de um jeito na mão ali que é todo engenhoso o negócio, né? E quase não agride a pele, né? Então ela passa um creminho ali e já tá de boa, né? Então as garotas lá adoraram esse trio, aí já ficou super famoso ali na área de banho ali, né? Do pós-banho ali com as massagens dela e tal. Então tá tudo indo muito bem, tá tudo indo certo, né? E além de ter esse lance, né, com as conexões e tal e as massagens, tem uma outra vantagem. Você fica escutando, né, todos os segredos ali das concubinas, né? Como, por exemplo, a Mao Mao fica sabendo ali que muita gente já está comentando, né, sobre a gravidez da Gyokyo, né, já estão até falando do sexo do bebê e coisas do tipo. Muita gente já especula da nova gravidez da Li Hua. Na verdade, eles têm quase certeza já, né? E alguns também já estão falando de uma possível gravidez da Loulan, né? Porque ela tem andado sumida, quase ninguém viu ela nos últimos tempos e tal, né? Embora eu acho que não seja o caso, deve ser, esse sumiço dela deve ser por outra coisa, porque se eu não me engano, o imperador quase não visitava ela, não sei nem se ele chegou a fazer algo com a Loulan, né? Mas enfim, seguindo aí, outra coisa que elas comentam, né, é do que chegou já, né, aquele novo grupo lá de eunucos. Inclusive, muitas estão falando, né, sobre um eunuco lá que está fazendo sucesso, porque é muito bonito e tal, né? É tipo um Jinx 2 entre as garotas ali, né? Só que ele não apareceu ainda, né? A gente não viu esse tal eunuco aí bonitão. Mas enfim, um tempinho depois, a gente vê ali aquelas trigêmeas, né, pedindo ajuda pra Mao Mao, pra ela sair um pouquinho com a Sekyu, que é aquela mais tímida e tal, né, muito quieta, parece que ela tá meio solitária ali no palácio, né? Então, pô, leva ela pra algum canto, né, sai um pouquinho com ela, né, pra ela se distrair um pouquinho e tal, né? Aí a Mao Mao vai e leva ela lá pro lance das massagens, né? Mais uma ali pra trabalhar junto com elas ali e tal. Mas até que foi divertido ali pra ela também, né? Se enturmou lá com outras concubinas e tal, né? Com a Xiaolan, com a Shisui, né? Então a diversão tá reinando ali, né? Tá muito legal essa parte aqui, tanto de pra elas quanto pra gente também, né? Porque tá divertido de acompanhar. E aí a gente vê que quem tá passando por ali naquela área, né? Lá das massagens, é a Lixo, né? Ela tá junto com a serva dela lá, né? A Kanan. E elas estão ali meio escondidas e tal, né? Querendo não aparecer muito. E a Mao Mao vai até elas, né? Vai perguntar, olha, o que vocês estão fazendo por aqui? Porque, pô, vocês têm a área privada de vocês, né? E aí ela fica meio sem jeito e tal, né? A Mao Mao repara, né? Que ela também tá com a pele meio irritada. Né? Aí ela se oferece, não, vamos fazer uma massagem aqui em você e tal, né? Vou tirar também aí seu espelhinho, né? Com aquele jeito que é mais tranquilo, né? E nossa, a Lixo, ela relaxou ali, cara. Ela ficou em paz completamente ali, né? Ficou bem tranquila, bem relaxada ali com a massagem também. Então foi bem legal. E uma coisa que a gente nota, né? É que assim que a Lixo aparece ali, a Shisui se mandou. Ela saiu. Dá pra ver, cara, na imagem ali, ela saindo de fundo ali e tal, né? Por quê? Por quê? Enfim, mistérios.
E aí, para agradecer essa tarde que elas passaram juntas, a Lixo convida o grupo, né, para tomar um suco ali, um refresco, né, relaxar um pouquinho ali, conversarem. É bem legal, cara. Foi bem legal ver esse grupinho aqui enturmado e tal, né? Só a Shisui que não foi, não é uma pena. Mas durante a conversa delas ali, né, a Lixo, ela explica, né, o porquê que ela tá indo ali escondida, né? Por que ela não tá frequentando lá a área privada que ela tem, né? O banheiro particular lá, onde tem a própria piscina dela lá, né? Enfim, é porque ela viu um fantasma. Então ela não quer ir lá nunca mais, cara. Tá louco? É ruim que eu vou entrar lá de novo. Né? E, obviamente, a Mau Mau se interessa por essa história. Só que essa história também chega aos ouvidos do Jinchi. Então ele também vai participar dessa investigação, né? Só que primeiro ele vai até Gyoko, né? Tem que pedir permissão, né? É engraçado, cara. De novo, esse embate entre os dois, né? Porque ele chega perguntando, eu quero minha Mau Mau de volta, né? Você vai devolver ela pra mim nunca, não? E a Gyoko, né, fica falando, eu te empresto ela, depois você me devolve. Engraçado isso daqui, cara. Só que uma coisa que a gente nota é que o Jinchi, ele tá bem ousado ali pro lado da Mau Mau, cara. É até estranho isso daqui, né? E aí todo mundo ficou olhando assim, caramba, como assim, cara? E aí ele pergunta, né, pra Mau Mau, caramba, aconteceu alguma coisa entre vocês dois aí nessa viagem e tal? Mano, a resposta da Mau Mau foi sensacional, cara. Que ela só falou assim, foi culpa do sapo. Foi isso. Mas, seguindo aí, o grupo chega lá no Palácio da Lixo, né, para começar a investigação do fantasma, e a gente já nota que aquelas damas de companhia continuam maltratando a Lixo, né, mexendo com ela ali e tal, desrespeitando. Cara, eu pensei que tinha parado com isso, né, só que não, a única que fica do lado dela é a Kanan. Né? Só que aí o Jinchi meio que contorna a situação toda ali, né, fica jogando um charmezinho para elas ali. Então dá tempo de a Mau Mau ficar investigando a coisa toda, né? E ela rapidamente desvenda o mistério, né? Não era nada fantasmagórico, né? Porque o que acontece, né? Do lado do banheiro da Lixo, né? Tem um depósito ali que tá cheio de mofo, né? Tá tudo mofado ali, já caindo, até abrindo um buraco ali praticamente. Era porque tinha tipo um vazamento ali na tubulação que passava água quente para banheiro da Lixo, né? Então quando ela abria ali, né, para escorrer a água, né, o vapor subia, fazendo uma cortina balançar, né? Então criava um efeito, parecia um fantasma flutuando ali. E a questão do rosto na parede era por causa de um espelho antigo que a Lixo tem, né? Que era tipo uma lembrança da mãe dela, né? Um espelho de bronze. Lembra que quando aquelas gêmeas, né? Gêmeas não, né? As primas lá do oeste vieram, elas deram um espelho de vidro mesmo para todas elas, né? Aí a Lixo deixou o espelho de bronze dela guardado, né? E o reflexo dele fazia aparecer um rosto ali na parede, né? E o detalhe é que parece muito com o rosto da mãe dela, né? Porque ela devia ter gravado, né? Tem tipo umas camadas naquele espelho de bronze ali, né? Então quando bate a luz, reflete essa camada, né? E faz o formato ali de um rosto, né? E aí ela criou esse lance de que, pô, será que a minha mãe tava brava comigo e tal, né? Porque, caramba, a história dela é triste, né? Porque a mãe dela, quando deu a luz pra Lixo, né, ela ficou doente ali e tal, né? Deve ter tido alguma complicação no parto, talvez, e ela faleceu um tempo depois, né? E aí a Lixo teve que ficar no monastério, né? E aí foi quando o antigo imperador, né, aquele esquisito, né, ficou com ela, né? Só que não deu tempo dele encostar na Lixo, né? Sorte, né? Porque ele morreu um pouco depois. E aí a Lixo voltou pro monastério dela, né? Ficou sozinha por um tempo e aí depois ela foi trazida para o palácio novamente, né? Só que agora para o imperador atual. Né? Então, caramba, só sofrimento para ela, né? E ela sempre teve esse lance de ser muito solitária, né? Então, pô, ela chorou pra caramba, né? Vendo talvez como se fosse a imagem da mãe dela e tal, né? Só que aí aparece aquela dama de companhia dela, né? E aí tenta tomar o espelho dela, né? E aqui a Lixo, pela primeira vez, ela se revolta, né? Tomou coragem e falou, não, o espelho você não tira de mim não, me dá isso aqui. Né? Caraca, da hora a Lixo né, se levantando contra a outra ali, foi muito maneiro. E agora sim o Jinchi se intromete, porque agora ele tem uma prova física do que elas estão fazendo, né? Que é aquele prendedor de cabelo. Provavelmente aquilo deve ter sido um presente que a Lixo recebeu, que elas tomaram pra ela, né? E ficou com aquilo ali. Aí, aqui, cara, o Jinchi botou medo nelas ali, né? Então, talvez agora, né, a situação melhore pra ela, né? Já que elas vão ficar com medo agora de fazer alguma coisa, né? Então, legal, né? Pô, bacana. Pô, a Lixo merece, né? Um pouquinho de paz ali, sossego, né? Sofreu muito já, né? Podia ficar mais um pouco, né, com o grupo lá, né? Da Mau Mau, a Xiaolan, né, a Sekyu, né, e a Shisui também, quando ela resolver aparecer ali, né, ia ser bem legal, ela ficar contente pelo menos, né, mas pelo menos a Kanan tá ajudando ela bastante ali, então acho que as coisas vão melhorar.
Bom, e com isso, né, se conclui aí a investigação do fantasma. Então, uns dias depois, né, a gente acompanha uma conversa do Gao Shun com o Jinx, né, porque ele tá cobrando o Jinx ali, né, falando, pô, você tem que contar logo pra Mal Mal seu segredo aí, né, explicar quem você é de verdade e tal, né, até porque em algum momento a gente vai ter que lidar com o Lacan também, né, então tem isso ainda. Então, quanto mais rápido você resolver isso daí, melhor, né, só que o Jinx ele tá hesitando ali, porque ele tá com medo da reação que a Mal Mal vai ter. Se bem que se ele demorar muito, a Mal Mal vai descobrir isso sozinha, né, porque do jeito que ela é, mas enfim. E uma coisa que chama atenção, né, é que eles sempre falam, né, que pô, a gente vai precisar dela para alguma coisa no futuro, né? Parece que eles estão se preparando para algum evento, tal. Não fica muito claro ainda do que eles estão falando. Mas enfim. E aí eles seguem, né, para um outro problema que eles precisam resolver, que é o lance lá dos eunucos, né? Porque eles já chegaram no palácio, né, tem um bocado deles, e eles precisam arranjar posições adequadas para cada um deles, né? Porque cada um tem um tipo diferente, tal, né, mais apto para fazer tal trabalho e tal, né. Eles até falam, né, que eles eram escravos, né, de outras regiões e foram parar lá. E aí eles têm que resolver esse problema e tal, né. Tem que ver também o lance lá do eunuco bonitão, né, que fica chamando a atenção de todas as concubinas agora também, né. Então eles vão checar por eles mesmos, né. E a gente vê que esse eunuco bonitão aí é a Suirei. É a Suirei, né. Ela tá se passando ali por um eunuco, agora sabe-se lá por quê, né. E que ferimento esquisito é essa que ela tá ali também, né? Tem isso, né? Será que isso é fingimento dela e tal? Ela se feriu, né? Se feriu de propósito para poder participar desse disfarce aí dela? Não sei. Vamos ver aí mais pra frente, né? E aí a gente chega no final do episódio, né? Porque a gente tá acompanhando ali a cena e de repente escuta um barulho, né? Como se fosse alguma coisa batendo. E aí a gente vai ver, é um dos eunucos ali que estava carregando um pedação de gelo que ele estava levando para uma daquelas concubinas de alto nível, né? E aí ele está desesperado porque o negócio caiu no chão, não vai servir mais e ele vai ser punido. E ele meio que está dando a entender que foi culpa da pessoa que está ali na frente, né? E a gente vê que é a Xiaolan. E cara, ela tá tremendo ali, tá chorando, se desculpando, ela tá muito nervosa. Nossa, já só isso aqui, cara, já me deu uma dor no coração, cara. Nossa, ela tá ali com um prendedor de cabelo na mão, né? Talvez tenha sido presente, né, de uma daquelas concubinas lá da massagem e tal, né, que ela faz. E, bom, pelo menos a Mal Mal tá por ali, então o Mal Mal pode ajudar com essa situação toda, né? Mas, cara, meu Deus do céu, tomara que não façam nada com a Xiaolan. Cara, eu não vou aguentar ver isso, cara. Uma coisa estranha que a gente vê nessa cena é que a carroça ela tá com uma roda quebrada, né? Então, pô, como que aconteceu isso aqui, né? Como que isso pode ter sido culpa da Xiaolan? Bom, não sei, né? Vamos ver. Aí fica pro próximo episódio. Mas pelo menos a Mal Mal tá ali, né? Então ela ajuda na investigação, sei lá. Mas, cara, que não aconteça nada com a Xiaolan. Meu Deus do céu, ela não. Ela não. Enfim, fica aí pro próximo pra gente descobrir. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilha o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.